Bom, irmãos, nós vamos meditar nessa palavra de 1 Pedro, e ela é tão rica, ela é tão preciosa, esses versos, o verso 18 ao verso de número 22, que eu tenho que, na verdade, dividir em duas pregações, porque é um dos textos mais difíceis de interpretação que nós encontramos. E para a gente não passar pelo texto atropelando, sem cavarmos o significado dele, nós vamos dividir a pregação. Nós vamos hoje meditar apenas no verso 18, na primeira parte desse verso 18, e depois a segunda parte do verso 18 até o verso 22 no próximo domingo. Então acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos orar? Pai, nós estamos reunidos aqui para te adorar, Senhor. A razão que nos traz aqui é o reconhecimento que Tu és Deus e o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Nós nos reunimos para cantar a Tua grandeza, para cantar os Teus atributos, para cantar a obra que Tu fizeste por nós em Cristo Jesus. E queremos que agora o Senhor, de forma graciosa, fale conosco. Abra os nossos corações, ó Deus. Precisamos de Ti, queremos ouvir a Tua voz somente. Aplique no nosso coração, poderosamente pelo Teu Espírito, a Tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Eu quero meditar com você nessa noite sobre o seguinte tema: a tríplice perspectiva do sofrimento de Cristo. Pedro, ele encerra o capítulo 3 com uma palavra de encorajamento aos cristãos que sofrem. Atualmente temos cerca de 260 milhões de cristãos sendo perseguidos ao redor do mundo. Imagine o nosso país, 260 milhões de brasileiros sendo perseguidos pelo simples fato de serem seguidores de Cristo Jesus. Hoje, atualmente, nós temos esse número de cristãos perseguidos que cresce a cada ano. 50 países ao redor do mundo, segundo a missão Portas Abertas, perseguem aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Naquele tempo que Pedro escreveu esta carta, até o que é chamado de Édito de Milão, que foi promulgado no ano 313 depois de Cristo, até este período, ser um cristão era ser considerado um criminoso contra o Império Romano. Durante um período de 300 anos, o simples fato de você ser um cristão, isto era suficiente para você ser perseguido. É em razão disso que Pedro escreve esta carta. Ela é exclusivamente uma carta aos cristãos que sofrem injustamente por causa do Evangelho. No final desta sessão, Pedro, ele usa o maior exemplo de todos.
ele encoraja aqueles cristãos na perseverança, na paciência, usando o exemplo de Cristo Jesus. Pedro aqui nos diz que não há ninguém que tenha sofrido tanta injustiça como Jesus. Pedro, ele destaca o sofrimento que o nosso Salvador experimentou como um modelo de encorajamento para todo aquele que anda no mesmo caminho. Aqui está o coração do Evangelho. Jesus, sendo perfeitamente justo, morreu injustamente em nosso lugar. O seu sofrimento não foi um ato de vergonha, nem muito menos foi uma derrota nas mãos de homens ímpios ou do diabo. Sua morte na cruz foi a declaração pública e legal do seu triunfo sobre o mundo, o pecado e o diabo, os inimigos da igreja. Hoje analisaremos o triunfo do sofrimento de Cristo sobre o pecado, e na próxima semana o triunfo do sofrimento de Cristo sobre o diabo e o mundo. Pedro aqui nos oferece com detalhes o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele destaca o sofrimento de Cristo, de alguém que sofreu segundo a vontade de Deus. Pedro faz uma transição, a palavra que ele usa aí no verso de número 18, pois também, ela está relacionada com os versos anteriores que Pedro já havia falado acerca da postura que o cristão deve ter diante da perseguição. Pedro então destaca o sofrimento de Cristo, para lembrar a todos os cristãos que sofrem pelo Evangelho, que o sofrimento não deve ser entendido como algo surpreendente, nem deve ser motivo de covardia, de termos medo ou desânimo. O discípulo de Cristo, ele deve ter a consciência que o sofrimento por causa de Jesus pode acontecer na sua vida mais cedo ou mais tarde. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 4, ele diz que ainda não temos resistido com sangue. Nós vivemos um país livre. Nós não somos perseguidos pelo Estado. No nosso país ainda ninguém morreu por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas não significa que um dia isso não pode acontecer conosco. À medida que se aproxima, segundo a Escritura, a volta de Jesus, a igreja vai experimentar a perseguição cada vez mais intensa ao redor do mundo. Jesus mesmo nos fala acerca disso como um dos sinais que apontam para a sua volta. Ele fala que a igreja vai passar pela tribulação. Tribulação causada pelos homens ímpios. Nós ainda vamos, se estivermos vivos até lá, nós ainda vamos experimentar a perseguição. Por isso precisamos estar preparados e conscientes a respeito dela. Eu quero destacar então nessa noite algumas características
que Pedro nos apresenta sobre o sofrimento de Cristo. Em primeiro lugar, Pedro destaca que o sofrimento de Cristo em nosso lugar foi um sofrimento eficaz. Ele diz no verso 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O sofrimento de Cristo é um exemplo, porque o seu sofrimento é um sofrimento único. Não existe nenhum paralelo, nenhuma pessoa na história da humanidade que tenha sofrido como Filho de Deus. Jesus não sofreu a morte de cruz. Ele não sofreu por causa de algum ativismo ideológico. Jesus não sofreu na cruz por ser um líder de uma causa revolucionária. Ele não morreu na cruz como um mártir. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento vicário. Ele sofreu na cruz como nosso representante e substituto. Ele se humilhou, e se humilhou até a morte e morte de cruz. Sua morte não foi um acidente. Sua morte não foi causada pela trama dos homens. A sua morte não o pegou de surpresa. Pedro diz: Cristo morreu. A morte de Jesus não foi a sua derrota. Ele veio para este propósito. Ele sempre esteve consciente que ele veio a este mundo para dar a sua própria vida por amor a nós. Jesus disse em João capítulo 10, verso de número 18: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A morte de Cristo, a morte dele na cruz, foi a maior de todas as vitórias, porque a sua morte foi um sacrifício voluntário pelos nossos pecados. Pedro diz que Cristo morreu uma única vez. Isso é muito importante nós entendermos. O autor de Hebreus diz no capítulo 7, falando sobre isso, no verso de número 27, que não temos necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A morte de Cristo, ela não se repete, porque ela é eficaz. Como diz Pedro, como diz Hebreus, a morte de Jesus foi uma única vez. Ela não se repete. Quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, quando nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, nós não estamos repetindo o sacrifício de Jesus. Cristo não está sendo oferecido novamente como sacrifício pelo nosso pecado. Nós, quando celebramos a ceia, segundo a instrução do próprio Senhor Jesus, nós, através do pão e através do cálice, nós somos lembrados do que Ele fez por nós. Por isso ele diz: quando comei ou quando bebei, fazei isto em memória de mim. A morte de Cristo foi uma vez só.
Ele não precisa ficar morrendo em cada celebração eucarística. Ele não precisa ficar morrendo em cada santa ceia, porque a morte que ele ofereceu por nós naquela cruz, historicamente, é suficiente para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Cristo morreu naquela cruz como um cordeiro sacrificial. Ele é o cordeiro, como diz João Batista, que veio ao mundo para tirar o nosso pecado. Ele morreu uma única vez pelo pecado. Jesus sofreu a morte na cruz, diz Pedro, por causa dos nossos pecados. Aqui está o exemplo de alguém que sofre pela justiça. Pedro já havia dito no capítulo de número 2, verso 22, que Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus nunca fez nada, nenhum pensamento, nenhuma atitude, nenhum sentimento que teria desagradado a Deus Pai. Por que foi necessário que ele morresse na cruz? Bom, se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus exigia que um animal inocente, um animal que fosse sem defeito, sem mancha, fosse o animal separado para substituir pecadores culpados. Naquela época, a pessoa escolhia um animal, um cabrito, e levava até o sumo sacerdote. Aquele animal, ao ser colocado sobre ele, a mão do ofertante representava a própria pessoa. E ele era imolado, seu sangue era derramado, ele era queimado inteiramente em holocausto, e um outro bode era enviado para o deserto. Aquilo tudo tem uma simbologia e aponta para Jesus Cristo. O mesmo Deus que determinou o sistema sacrificial para que através do sacrifício de animais Deus manifestasse sua justiça sobre o animal que representava o pecador para que ele tivesse o perdão de seus pecados. Agora na nova aliança, Pedro diz, Jesus morreu uma única vez pelos pecados. Isto nos ensina muitas verdades, que representam e resumem o coração do Evangelho. Eu quero chamar sua atenção para isso nessa noite. Você entender isso, você entende o que Cristo fez por você. Em primeiro lugar, Cristo é um sacrifício perfeito, por causa da sua natureza perfeita. Ele é, segundo a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus tem duas naturezas, uma divina e outra humana. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Em segundo lugar, Cristo é um sacrifício perfeito por causa da sua obra perfeita. Ele nunca cometeu pecado algum, pelo contrário, ele veio para cumprir toda a justiça de Deus. Mas a Bíblia diz que na cruz do Calvário, ele recebeu passivamente o castigo de Deus pelos nossos pecados. Então Cristo obedece toda a lei.
não cometendo nenhum pecado, nenhuma transgressão, guardando toda a lei, porque a Bíblia diz que para você ter vida eterna, você precisa tê-la pelo seu merecimento, pela sua obediência, por guardar a lei, e portanto ele é o único que guardou toda a lei. Mas não somente isso, ele também recebe o castigo daqueles que transgrediram a lei. Portanto, ao receber o castigo na cruz, ao dar sua vida por nós naquela cruz, ao beber o cálice da ira de Deus, ao experimentar a justiça de Deus, Jesus não somente nos deu a vida eterna pela sua obediência ativa, como agora garante para nós a salvação por receber passivamente a justiça de Deus. Cristo Jesus é o sacrifício perfeito. Mas em terceiro lugar, Cristo é um sacrifício perfeito por causa do valor da sua obra. Ele tanto satisfez as exigências divinas, quanto as necessidades humanas. Ele é o sacrifício perfeito, porque ele é igual a mim e a você. Não foi um cordeiro que morreu naquela cruz, foi um homem de carne e osso, como eu e você, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas ao mesmo tempo, quem morreu na cruz tinha uma natureza divina. Se Jesus fosse apenas homem como eu e você, ele morreria por um só. Mas porque ele é Deus homem, ele é o verbo que se fez carne, o valor da morte dele pode salvar a muitos. A morte de Cristo na cruz tem um valor imensurável de redenção, pelo que ele é. A morte de Cristo foi uma vez por todas, por causa da beleza da sua pessoa, por causa da glória da sua obra e por causa do valor do seu sacrifício. Todo o sistema sacrificial do Velho Testamento se cumpriu e se torna em Cristo obsoleto. Por isso que tanto Pedro, quanto Hebreus, quanto Paulo, vai nos ensinar que, vindo Cristo, não precisamos mais do sistema sacrificial do Antigo Testamento, não precisamos mais das ofertas que eram oferecidas por meio de bodes ou de carneiros, e nem muito menos pela oferta que era oferecida pelo sacerdote ou a figura do templo. Tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Nele nós temos a consumação de todas as figuras e sombras do Antigo Testamento. Mas em segundo lugar, Pedro nos ensina não somente acerca do sofrimento de Jesus, da sua eficácia, mas também Pedro destaca a forma do sofrimento de Cristo. Ele diz no verso 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aqui nós temos uma distinção que Pedro faz muito clara, um divisor que ele coloca que é ético e moral. De um lado, você tem um único justo, o único, Jesus. E do outro lado, você tem todos os injustos, todos os homens, todos eles são pecadores. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz:
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não sofreu pelos justos. Cristo não morreu por você ou por mim, porque nós merecemos a morte dele. Mas diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, do verso de número 6 ao verso de número 10, ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja o que Paulo diz aqui sobre nós. Ele diz que éramos fracos. Ele fala que nós somos pecadores. Ele diz que nós somos inimigos. Essa é a descrição nossa. Aqui está a categoria do que Pedro fala, os injustos. Eu e você. Cristo não morreu por causa de mim. Cristo, segundo Paulo, morreu apesar de ser quem eu sou. Ele não olhou para mim e falou: eu vou morrer na cruz pelo Tiago, porque ele é um cara gente boa, porque ele merece a minha morte. Não. Ele olhou para mim e falou: aquele Tiago é um pecador, aquele Tiago é um ímpio, aquele Tiago é meu inimigo, aquele Tiago é um fraco, mas eu vou dar minha vida por ele, mesmo sem ele merecer a minha morte no lugar dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo morreu por amor, um amor que é incondicional, um amor que é gracioso, mesmo nós ainda sendo pecadores, ele deu sua vida por nós. O que houve na morte de Cristo foi uma transação legal, houve uma troca, uma substituição. Ele que é justo se fez pecado por nós. E o texto do profeta Isaías no capítulo 53 vai explicar muito bem isso, dizendo que ele, como um cordeiro, recebe sobre nós o castigo por causa dos nossos pecados. Isso significa que nós não somos salvos por algum ato de justiça pessoal. Nós não somos salvos por causa de boas obras. O nosso pecado merece uma justa punição do Deus Santo. O que houve na morte de Cristo foi uma troca legal. Ele é o nosso substituto diante de Deus. O nosso pecado, a nossa culpa, ela é imputada, colocada judicialmente sobre Jesus. O sofrimento de Cristo naquela cruz foi por nossa causa. Este é um mistério. O mistério é aquele que não merecia sofrer, padeceu em nosso lugar.
Aquilo que eu e você teríamos que sofrer, Jesus, como nosso substituto e representante, sofreu em nosso lugar. Por isso a Bíblia diz que Ele é o nosso fiador. Ele pagou a nossa dívida. E o pagamento da nossa dívida foi o seu sangue como propiciação, satisfação da justiça de Deus Pai pelos nossos pecados. O que nos salva, meus irmãos, como dizia muito bem Lutero, é uma justiça alheia. Uma justiça que não vem de nós mesmos. Uma justiça fora de nós. Essa justiça é a justiça de Cristo. Então nosso pecado a nossa culpa foi transferida para a conta de Jesus. E a sua justiça é depositada em nosso favor. É depositada em nosso favor gratuitamente. Porque ela foi paga e ela foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Aqui está o tesouro da igreja. Aqui está, meus irmãos, a boa nova, a essência do Evangelho. Nós somos aceitos por Deus. Não por causa da nossa justiça pessoal, mas nós somos aceitos por Deus por causa da justiça de Cristo em nosso lugar, em nosso favor. Por causa de Jesus, eu e você nunca seremos tratados diferentemente por Deus. Porque o que Cristo fez por nós foi completo, foi eficaz e é total. Não há, diz Paulo em Romanos, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus olha para mim e para você. Ele não olha mais para mim e para você, aqueles que receberam pela fé Jesus como seu Salvador. Ele não olha para nós com seu olhar de juiz, de examinador. Ele olha para nós por meio de Cristo, e por meio de Cristo nós já fomos aceitos por Ele. Por meio de Cristo nós somos declarados justos. Uma justiça que não é nossa, que não vem de nossas obras, que não está nos nossos méritos, mas está unicamente no que Cristo fez por mim e por você. Pedro destacou até aqui, em primeiro lugar, a eficácia do sofrimento de Jesus, a forma do sofrimento de Jesus. Agora Pedro, veja, nos ensina sobre o propósito do sofrimento de Cristo. Veja o que ele diz. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Aqui está o propósito da morte de Cristo. Por que que ele sofreu naquela cruz? Pedro mostra que o propósito é Cristo nos reconciliar com Deus. Pedro está dizendo que através da morte de Jesus e somente por meio dela foi aberta uma porta da graça que nos concede livre acesso à presença do Pai. Quando você lê os relatos dos evangelhos, em Mateus capítulo 27, verso 51, diz que naquele momento em que Cristo morreu na cruz e que ele expira, entregando o seu espírito ao Pai, o texto descreve dizendo que o véu do santuário
o véu do santuário foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. Perceba o que é destacado. Os evangelistas falam que ele foi rasgado de alto a baixo, e não de baixo para cima. A morte de Jesus, primeiramente, ela reconcilia Deus conosco. Antes dela reconciliar você com Deus. O primeiro efeito que a morte de Cristo tem é sobre o próprio Deus. Ao morrer naquela cruz, a justiça de Deus está sendo satisfeita. A sua ira está sendo aplacada. O rosto de Deus que era contra nós, agora se volta ao nosso favor. Deus que estava com seu rosto virado contra mim, contra você, agora por meio da satisfação da morte de Cristo, que sobe a Deus Pai como um aroma, um cheiro, como era o sacrifício velho testamentário, porém agora perfeito, como aroma suave, significando a justiça de Deus foi satisfeita. A ira do Pai foi aplacada. E quando o Pai satisfez a sua justiça em Cristo, punindo Jesus do nosso lugar pelos nossos pecados, Ele agora se volta para nós. E porque Ele se volta para nós favoravelmente, graciosamente, misericordiosamente, por meio de Cristo, Deus agora, o Pai, abre um caminho para nós sermos reconciliados com Ele, por arrependimento em fé no que Cristo fez por mim e por você. Pedro explica aqui essa questão do nosso acesso ao Pai, e ele usa uma palavra rica no seu significado. A palavra que ele usa aqui é a palavra conduzir. E essa palavra era usada em dois sentidos e contextos muito peculiares. Primeiro, no Antigo Testamento, esta palavra era usada para descrever a ação de levar perante Deus aqueles que se tornavam sacerdotes. Você se lembra que somente o sacerdote tinha o direito de aproximar-se da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia entrar no lugar santíssimo. Somente ele tinha esse direito. Nem os leigos podiam, nem as mulheres, muito menos os gentios. A palavra que Pedro usa aqui, então, tem esse sentido cerimonial do Velho Testamento. Ele está dizendo, Jesus é o nosso sacrifício. Mas não somente o nosso sacrifício, Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Jesus que nos leva à presença santíssima de Deus. É por meio dele que nós nos achegamos ao trono da graça do único Deus Santo, o Deus de toda a terra, de toda a glória, o Rei do universo. É por meio de Cristo e somente através dele. Essa palavra que Pedro usa também era usada no seu contexto, dentro da cultura grego-romana. E ela era usada no sentido para se referir ao funcionário público, que era chamado de introdutor. A função evidente do introdutor era introduzir, apresentar e admitir uma pessoa à presença do rei. Somente através dessa figura, desse funcionário, o introdutor, é que você tinha acesso. Ele poderia deixar você entrar para a audiência com o rei ou impedir que você fosse à presença dele. O que Pedro aqui está então declarando é que somente por causa de Jesus, por causa de sua obra, pelo seu sacrifício,
pelo seu sofrimento é que nós temos acesso de forma exclusiva à presença do próprio Deus. Somente por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo nós temos o direito de entrar na presença de Deus. Nenhum homem pode chegar à presença do Pai por ele mesmo, falando, eu vou entrar aí porque eu sou tal, eu sou fulano de tal. Não. Nós somente podemos entrar na presença de Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Ele é o único mediador, o único sacerdote, o único sacrifício. Como ele mesmo diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus nos dá esse direito. Só Jesus nos concede esse livre acesso ao Pai, porque somente Ele sofreu em nosso lugar e conquistou pelo seu povo, pela sua igreja, este direito, este privilégio. Pedro aqui está dizendo para aqueles cristãos perseguidos, não importa o quanto vocês sofram neste mundo, em Cristo Jesus, nada pode separar vocês da presença de Deus Pai. Nada pode impedi-los. Vocês têm por meio de Cristo Jesus o privilégio e o direito de entrar na presença do Santo dos Santos, do trono da graça do Rei da Glória. Quero terminar dizendo para os irmãos que nós vimos essa noite que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento vicário, um sofrimento substitutivo. Ele sofreu em nosso lugar, como diz Pedro. Pedro nos fala que no capítulo 4, verso 13, que em alguma medida nós também sofremos. Nós sofremos pelo Evangelho, e quando sofremos pelo Evangelho, diz ele, nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus mesmo disse no seu sermão do monte que há dois caminhos, um largo, espaçoso, que conduz para a perdição, e há um caminho estreito e apertado que nos conduz à vida. Servir a Cristo neste mundo caído é andarmos num caminho de sofrimento. O cristão sofre porque ele luta contra o pecado. O cristão sofre porque ele luta contra as tentações do diabo. O cristão sofre porque ele luta contra um mundo hostil. O caminho que conduz à vida é estreito. É um caminho apertado. Mas é um caminho glorioso. É o caminho que nos conduz à vida. É um caminho que nos conduz em triunfo. É um caminho que nos conduz à glória. É este o mesmo caminho que o nosso Salvador já trilhou por nós. E porque Ele trilhou por nós, Ele nos dá garantias de podermos também, vitoriosamente, passarmos por Ele. O Senhor Jesus trilhou esse caminho. O seu caminho de glória foi forjado no caminho do sofrimento, da humilhação para a exaltação, dele ser servo para se tornar Senhor, da cruz para a sua coroação. O salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Um dia, meus irmãos, todo e qualquer tipo de sofrimento que nós experimentamos neste mundo caído vai chegar ao fim. Nós precisamos perseverar no Evangelho. Não podemos desanimar. Precisamos pregar, ensinar as implicações do que é ser um discípulo de Jesus neste mundo. O evangelho que tem sido pregado hoje em dia é um evangelho que não há mais cruz, que não há mais sofrimento, que não existe mais renúncia. Precisamos resgatar o sentido do que é ser um discípulo de Cristo, porque vivemos num mundo de hostilidade ao evangelho. E mais cedo ou mais tarde, se você é de fato um fiel discípulo de Cristo, você vai experimentar em maior ou menor grau a perseguição. Como disse Jesus, o mundo nos odeia. Se você sofre por ser um cristão, saiba que este sofrimento confirma a nossa identidade. Este é o caminho do discipulado. Não existe graça barata, existe um custo para seguir a Jesus. E ele mesmo disse em João capítulo 15, verso 20, que assim como ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Portanto, quando experimentamos a hostilidade do mundo, a nossa identidade com Cristo é reafirmada, porque não somente nós sofremos por Cristo, mas sofremos com Cristo. Isso significa que nunca eu e você vamos sofrer sozinhos. Cristo está conosco em nosso sofrimento. E se eu e você experimentamos o sofrimento por Cristo e com Cristo, saiba que um dia eu e você estaremos na presença do próprio Senhor Jesus, na glória. Ele disse para a igreja em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Cristo, mesmo que isto lhe custe a própria vida. Mesmo que você tenha morrer por Jesus. Sofrer por Cristo é bem-aventurança. Sofrer por Cristo é já experimentar o gostinho da glória futura, que é estar um dia com Ele. Portanto, convido você nessa noite a rever, em primeiro lugar, o tipo de vida cristã que nós estamos vivendo. Há quem diz que se a igreja experimentar perseguição, ela vai se tornar uma igreja mais fiel. Mas a verdade é que se nós fôssemos de fato fiéis a Cristo, nós experimentaríamos perseguição. Diz Paulo que todos aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Por isso, reavalie nessa noite como eu e você estamos vivendo a nossa vida cristã. Peça ao Senhor Jesus graça para você ser fiel a Ele, para você não negociar seus valores, para você não relativizar seu compromisso com Cristo, ser fiel a Ele em qualquer situação, em fome ou nudez, ou perigo ou espada, ser fiel a Ele com pandemia, sem pandemia. Seja fiel a Cristo Jesus. Peça a Ele graça para você ser fiel e ser achado assim. Ser fiel a Cristo significa nada mais do que amar a Jesus de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Amar a Jesus.
o autor dessa carta, Pedro, foi restaurado no ministério quando Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? E este mesmo autor, já sendo avisado por Jesus que teria uma morte semelhante à morte de Jesus, quando Pedro foi ser morto, crucificado, ele não se achou digno de ser crucificado de pé como seu Salvador. E ele pediu para que crucificassem ele de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer na cruz como seu Salvador. E avalie nessa noite a nossa paixão, o nosso amor, a nossa motivação por Jesus. Peça ao Senhor nessa noite que o Espírito Santo renove a sua vida, restaure você, renove o seu primeiro amor por Jesus, para você viver para Ele, custe o que custar. Amém?